É um livro sobre o presente contínuo, uma atualização da condição humana. O que mais importa é que ele nos lembra de muitas coisas nas quais normalmente evitamos pensar. O livro choca onde é mais certeiro. Ficamos indiferentes às descrições embaraçosas dos encontros de Winston com os proletas, o que parece dizer mais sobre as próprias dificuldades de classe do autor do que sobre o apartheid social num mundo real ou ameaçado. Mas a descrição de um sistema baseado no desvio ideológico e na manipulação psicológica imediatamente nos afeta. A malversação da razão, a maneira de sonho, toca nosso nervo mais sensível. Não é nenhum acidente, na verdade, que, das muitas palavras e conceitos de 1984 que se encontram agora em uso comum por pessoas que nunca leram o livro, a maior parte se relaciona ao poder do Estado de distorcer a realidade. No âmago da percepção do romancista está o duplo pensar, definido como o poder de sustentar duas crenças contraditórias na mente simultaneamente, aceitando as duas. Como muitos aforismos de Orwell, esse parece absurdo à primeira vista e depois se torna um aspecto da vida política cotidiana. Em O Zero e o Infinito, Darkness at Noon, de Arthur Koestler, um romance anterior que também explorou os limites teóricos do totalitarismo, o autor mostrava a aniquilação moral produzida por uma ideologia na qual, ao fim, era permitido justificar quaisquer meios. A inovação de Orwell foi abolir o fim, enquanto outras ideologias se justificaram em termos de um objetivo futuro, ou só assim. A doutrina do Partido da Oceânia não tem uma meta. Como O'Brien explica a Winston, só nos interessa o poder em si, nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade, só o poder pelo poder, poder puro. Mas poder para quê? A resposta de O'Brien nos diz o que já sabemos sobre a opressão em toda parte. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. A Oceânia é uma sociedade estática, movida por um equilíbrio
do sofrimento, diz O'Brien. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. 1984 toma muito emprestado de A Revolução dos Gerentes, de James Burnham, cuja imagem de um mundo dividido em 3 grandes unidades, cada uma governada por uma elite auto-eleita, é refletida na teoria e prática do coletivismo oligárquico de Goldstein e na divisão do mundo nas 3 superpotências de Oceânia, Eurásia e Lestásia, perpetuamente em guerra entre si. Mas também há muito indiretamente de Sigmund Freud. A aprovação da sociedade de Oceânia, na qual tudo é feito coletivamente e na qual, no entanto, todos permanecem sós. É a negação do erótico. É isso que conflagra os sentimentos dominantes de medo, ódio, adução e triunfo orgiástico. A histeria sexual é deliberadamente usada para fermentar uma aversão sádica a inimigos imaginados e para estimular um amor masoquista e despersonalizado em relação ao grande irmão. Ninguém, nem mesmo o cético Winston, está imune. A emoção de massa nos lembra repetidamente o autor. É quase irresistível. O conceito dos 2 minutos de ódio é uma das invenções mais famosas de 1984. O autor mostra seu herói no meio dessa obsessão organizada, incapaz de se impedir de participar. Winston consegue transformar um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança que parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, em ódio direcionado à garota sentada atrás dele, que mais tarde descobrimos ser Júlia. Alucinações vívidas, belas, passavam-lhe pela mente. Haveria de golpeá-la até a morte com um cacetete de borracha. Haveria de violentá-la e, no momento do clímax, cortaria sua garganta. Por quê? Porque era jovem e bela e assexuada, porque queria ir para a cama com ela e nunca o faria. Tal ódio particular, esclarece Orwell, é o propósito do puritanismo de Oceânia. A felicidade sexual
é a maior ameaça ao sistema. E o preceito de Júlia: o que você faz ou diz não importa. O importante são os sentimentos. É muito mais perigoso do que as dúvidas intelectuais de Winston. Aboliremos o orgasmo, diz O'Brien, com sua habitual aptidão de ir diretamente ao cerne das coisas. Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso. O equilíbrio psíquico entre a angústia privada e a aceitação da crueldade oficial em 1984 não antecipou o futuro tanto quanto ajudou a dar forma ao modo como outros, incluindo os sobreviventes, iriam descrever o totalitarismo. Obras de Alexander Solzhenitsyn, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich e O Primeiro Círculo, por exemplo, exibem claramente a marca do conceito de Orwell de um mal estável, sem finalidade, dentro do qual vítimas e perseguidores estão trancados mutuamente. É o relato da plasticidade da razão de 1984, porém, que teve o impacto mais intenso. O horror completo do livro começa quando fica evidente que todos na Oceânia, mesmo os membros do cínico, porém fanático núcleo do partido, estão sendo irracionais. Orwell, sem dúvida, estava pensando na tentativa de Stalin de fazer as leis da genética concordarem com o marxismo-leninismo, quando apresentou o grande irmão como o mestre do universo. Que são as estrelas? Disse O'Brien com indiferença. Pontos de fogo a alguns quilômetros de nós. Poderíamos tocá-las se quiséssemos ou apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Para certos fins, naturalmente, isso não é exato. Quando navegamos no oceano ou quando prevemos um eclipse, muitas vezes achamos mais conveniente supor que a Terra gira em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões de quilômetros de distância. Mas e daí? Você acha que não podemos produzir um sistema astronômico dual? As estrelas podem estar próximas ou distantes, segundo as nossas necessidades. Você acha que nossos matemáticos não são capazes de fazer isso? Já se esqueceu do duplo pensamento? Isso é loucura, evidentemente, mas a quem cabe determinar o que é loucura e o que é sanidade numa sociedade em que todos, incluindo os que controlam o pensamento, aprendem a acreditar que 2 e 2 podem ser 5.
Orwell nos lembra o quanto nossa aceitação do conhecimento objetivo é volúvel e quão incerto é nosso domínio do passado. Primo Levi, que sobreviveu a Auschwitz para tornar-se o melhor escritor sobre o Holocausto, descreveu em Os Afogados e os Sobreviventes, The Drowned and the Saved, como Hitler contaminou a moral de seus subordinados ao negar-lhes o acesso à verdade. Levi conclui que a história completa do breve Reich milenar pode ser relida como uma guerra contra a memória, uma falsificação orwelliana da realidade. A guerra incessante da Oceânia contra a memória, na qual todo fragmento de prova que entre em conflito com a mais recente linha oficial é sistematicamente destruído e uma pista falsa é colocada em seu lugar. É uma das invenções mais engenhosas e aterrorizantes do romance. Outra invenção é o assassinato da linguagem. A história feita com isenção é uma artéria essencial da liberdade, talvez a mais essencial. E 1984 pode ser visto como um diploma de erudição histórica. Uma segunda artéria é a pureza linguística. A linguagem é testemunho. Ela contém camadas geológicas de eventos do passado e valores fora de moda. Orwell estava fazendo uma observação relevante tanto para o comportamento de burocratas insignificantes como para ditadores, quando notou a avidez com que aqueles que evitam a verdade afastam-se assustados de palavras conhecidas e a substituem com suas próprias. Na Oceânia, o partido criou uma linguagem sanitizada, a nova fala, para assumir o lugar do inglês tradicional e suas associações desconfortáveis. Esse Esperanto ideológico é composto por palavras curtas e apocopadas que provocam um mínimo de eco na mente daquele que fala o idioma e que, por fim, torna impossível a construção de pensamentos heréticos. Orwell dá exemplos da nova fala no mundo real. Nazi, Gestapo, Comintern, Agitprop. Há muitos outros exemplos. Por conseguinte, Levi nota como, na Alemanha de Hitler, expressões como
solução final, tratamento especial, unidades de emprego imediato, disfarçavam uma realidade apavorante. Poderíamos acrescentar nossos próprios exemplos da era do terror nuclear. Overkill, o verbo to nuke, o semi-jocoso Guerra nas Estrelas. Duplo pensamento, nova fala, crime-interrupção, a faculdade de capacidade de destacar como por instinto no limiar de todo pensamento perigoso. Em suma, crime-interrupção significa burrice protetora. São firmes e eternos em qualquer estado autoritário ou totalitarista, o que ajuda a explicar por que o romance, distribuído secretamente, tem sido apreciado com tanto entusiasmo no leste europeu. Ao mesmo tempo, os termos também se referem a aspectos de qualquer birô, corporação ou partido político numa democracia, para não dizer de qualquer profissão dominada pelo uso de jargões ou disciplinas acadêmicas de orientação ortodoxa. Eles são previsões apenas no sentido de que qualquer polêmica prevê uma consequência nefasta se não prestarmos atenção à sua injunção. Todavia, 1984, com sua data muito específica, tem sim um ponto de referência histórico. Não é por acaso que Orwell chama a ideologia do partido de só sim e a apresenta como uma perversão do socialismo inglês. Alguns enxergaram isso como uma acusação ao governo trabalhista de Clement Attlee. De fato, Orwell, que continuou a se ver como um socialista democrata e como um defensor do Partido Trabalhista, não estava muito interessado na política veloz de meados da década de 1940, de modo que passou grande parte do período de gestação e escrita do romance, interrompido por uma longa temporada no hospital com tuberculose, longe da fofoca política de Londres, na casa de campo na ilha de Jura. No entanto, o romance certamente pode ser visto como seu predecessor, A Revolução dos Bichos, como uma contribuição ao debate que se tratava dentro dos círculos socialistas. Tal como A Revolução dos Bichos, o livro não antecipa controvérsias futuras, mas retorna às do pré-guerra.
A experiência política mais importante da vida de Orwell, descrita em Homenagem à Catalunha, foi a Guerra Civil Espanhola, na qual o autor foi ferido enquanto lutava pela milícia revolucionária POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. Orwell retornou da Espanha amargamente hostil em relação ao comunismo comandado por Moscou, cuja influência continuava difusa na inteligência progressista britânica. Ele ficou menos surpreso do que muitos membros da esquerda com o Pacto Nazi-Soviético de agosto de 1939, que teve sequência na invasão alemã na Rússia de 1941, que levou Stalin à guerra ao lado dos aliados. E depois, no esfriamento das relações entre aliados e soviéticos, que fez novamente da Rússia um inimigo em potencial do Ocidente, praticamente tão logo a guerra terminou. O cinismo e impermanência das grandes alianças de poder é uma parte essencial de 1984. A Oceânia não é, em nenhum sentido, uma sociedade socialista. Pelo contrário, um exemplo fundamental